dando continuidade, nós vamos pegar hoje mesa e o frasco negro. Para fazer o preto cromático, que eu vou fazer o frasco, eu peguei o violeta, mais um pouco do amarelo, que é o seu complementar. E nesse caso aqui, para ficar mais escuro, eu pego um pouco do azul da Prússia e acrescento para fazer um preto cromático. Preto cromático. Vou pegar um pouco mais aqui do violeta. Então eu tenho aqui o meu preto cromático. Mas eu sinto pela composição original que existe um cinzazinho mais claro. Vou botar um pouco mais aqui do amarelo. E o preto cromático. Aí eu tiro aqui um pouco e boto um pouquinho do branco. Se eu sentir que ainda está violeta, eu jogo um pouco mais de amarelo para ir acinzentar. Só que aqui eu joguei muito. É o que eu digo sempre. Você tem que ir progressivamente, senão a gente perde o controle. Pronto, eu tenho aqui o meu cinza, que é para garrafa. E vou fazer um cinza mais claro ainda, um pouquinho para luz. O highlight é o cinza puro. O highlight é o cinza puro. Então aqui tem a minha escalazinha da garrafa. Agora eu vou fazer a escala da mesa, que é puxada para o ocre. A mesma coisa, eu vou puxar o amarelo um pouquinho. Vou jogar aqui o amarelo mais o violeta para fazer o cinza cromático. Cinza cromático. Para o escuro você pode usar até o cinza, o mais escuro da garrafa, misturado com um pouquinho mais de amarelo. E nas áreas de sombra você pode usar até esse mesmo preto da garrafa. E aí, mais um pouco de tinta, um pouquinho de amarelo, que é o complementar. Mas eu sinto que a mesa, ela não é um amarelo puro. Eu sinto que existe um pouco de branco. Então aqui eu estou fazendo o meu segundo tom. Fazer um pouco mais. Sempre com violeta, ó. Vou lá, pego um pouco do branco e jogo para quebrar a intensidade da cor, que eu sinto por ali que ela tem um pouco mais. Vou fazer um pouco mais. E um pouquinho de branco para quebrar o tom. Isso aqui eu estou fazendo a área que eu vejo ali pelo modelo que é mais escura. Vou tirando, limpo um pouco a espátula e acrescentando mais branco. E pode jogar, acrescentar um pouquinho também mais de amarelo. Aí eu chego. Crescer mais um pouco. Num tom intermediário. Aí eu vou, puxo aqui, limpo a espátula, jogo para a área de luz. Um pouco de branco, mais um pouquinho de amarelo. Para minha área de luz. Bom, nesse caso aqui eu tenho minha escala cromática da mesa. Essa primeira escala cromática foi do fundo. Aqui eu tenho as cores que eu utilizo, que é o amarelo cádmio claro, o violeta de cobalto, azul da Prússia e branco. Por que eu peguei o violeta? Porque eu estou trabalhando com amarelo. E quando a gente trabalha com amarelo, a gente pensa logo no complementar, que é o violeta, para fazer a gama. E aqui eu tenho o preto cromático, o cinza cromático da minha garrafa, e aqui os tons quase ocre da mesa. Então você vê que eu, em nenhum momento, eu peguei uma outra tinta. Eu estou sempre usando as tintas bases que eu
escolhi dentro do meu mundo cromático, que é o modelo, puxado para o amarelo. Então, quando eu quero pintar algo, eu vejo o que predomina. É o amarelo, tudo bem. Então eu vou trabalhar com o quê? Com complementar, para poder fazer os cinzas cromáticos e o branco. Se eu quiser escurecer, eu uso um pouco mais do azul, como eu fiz para a garrafa. Mas sempre essa base. Então, os pincéis que podem ser utilizados. Eu estou utilizando um tigre macio 12 para suavizar. Estou utilizando para jogar tinta um Condor também 12. Um pincel mais com a cerda um pouco mais dura. Pode ser usado também para suavizar o Condor 16. Então vamos lá. Então, vou pegar o Condor 12 e levar a tinta para a tela, para a garrafa. Aqui, gente, nós já temos o guia. A grisalha, essa grisalha que já está no desenho, que já está na composição, já me indica os valores que eu vou usar. Como a garrafa ela me indica que é o valor mais escuro, eu já vou jogando o preto cromático, ó, obedecendo o desenho. Outra coisa, não joga muita tinta, joga menos tinta, porque muita tinta você pode perder, perder o controle na hora de jogar, na hora de misturar. Então joga pouca tinta, ó, vai suavizando bem, vai trazendo bem, obedecendo o desenho, contornando o desenho, ó. Comecei a jogar o mais escuro, que é o preto cromático. Jogando o preto cromático. Vai jogando. Ó. Vai preenchendo todos os escuros. Se precisar de um pincel menor, pode se pegar, se sentir. Estou pegando aqui um pincel menor, que eu senti a necessidade de utilizar aqui nesse espaço um pincel menor para dar o acabamento. Ó. Um pincel menor. Para dar o acabamento. Vou preenchendo. Só vou deixar, na verdade, o lugar da luz, que eu vou jogar entre esse escuro e a luz, eu vou jogar um valor intermediário. Um valor intermediário. Opa, saiu aqui um pouco. Deixa eu dar uma... Então, ó. Um valor intermediário. Preenchendo os escuros. Aqui venho para outro pincel. Para outro.
Você tem que jogar com cuidado, porque às vezes sai do desenho. Não pode sair do desenho, tem que seguir justamente o desenho. Jogando a camada como antes, jogando a camada do preto cromático, faz os ajustes. Depois que eu tiver com toda a garrafa já com preto, já com a camada de tinta, eu pego o pincel mais suave para fazer o ajuste. Vou pegar esse pincel aqui, que é o Condor macio, e vou, tirando o excesso, e a partir do mais claro eu vou acompanhando a forma da garrafa, vou misturando, deixo somente o highlight, o pontinho branco aqui no meio, misturo um pouquinho só, sempre tirando o excesso no pano, e vou suavizando e trabalhando a forma da garrafa. Onde tiver mais clarinho um pouco, vem e vai suavizando. Você trabalhar com essa escala cromática, ela é bom, e com essa base que você já deu da Griselli, porque você já tem metade do caminho andado. É só jogar, você não vai ter a dificuldade de errar. Ela vai, sempre tirando o excesso no pano, no trapo, né? E vai, misturando. Vai misturando. O máximo que você puder já deixar da textura, por exemplo, do vidro, aí, é bom. Isso aqui é o amarelo do reflexo das frutas que são amarelos, que eu já joguei aqui um pouco e já esbati, misturando, desmarca as laterais para não ficar recortada, e aí eu tenho a minha garrafa, essa base da garrafa. Nesse caso eu não joguei óleo de linhaça na tinta, eu estou usando a tinta como ela vem do tubo. Nas overpaints é que eu vou usar as velaturas, os mídios, porque é a regra do gordo sobre o magro. Então a cada camada que eu trabalho uma camada mais gorda. Em óleo é assim. Nesse caso aqui eu estou usando a tinta como vem do tubo. Pronto, então aqui eu defini minha garrafa, essa base, e agora eu vou passar para a mesa. Na outra etapa a gente trabalha as luzes mais intensas.